Isto posto, nós passamos para aquilo que a professora Maria Aparecida já defendeu, né, e defende, e também que o Rebouças entende que o planejamento tem três níveis: o estratégico, que aí está dentro das tomadas de decisões, né? Mas essas decisões estratégicas, e aí vocês vão entender que o planejamento estratégico ele abraça tanto o tático como o operacional. O tático são as decisões táticas, o operacional são as decisões operacionais. Tá, professor, eu entendi mais ou menos, já vi esse conceito, mas o que de fato, como que isso se processa e assim por diante. Então, para ajudar nesse entendimento, Rebouças ampliou essa pirâmide, né, tão bem definida por Maria Aparecida, e ele nos dá a oportunidade de ter acesso a esse outro quadro, que daí fica muito claro e a gente consegue ter um entendimento que planejamento estratégico ele deve abraçar todos os níveis táticos de um planejamento, né? Então, planejamento estratégico está acima de planejamento mercadológico, de planejamento financeiro, de planejamento da produção, de planejamento de recursos humanos e do tão confundido com planejamento estratégico na nossa área, planejamento organizacional. O que isso significa? Que o planejamento estratégico é mais do que um planejamento organizacional. E quando a gente fala em envolvimento no início da aula, é exatamente por isso, porque o planejamento estratégico ele vai abraçar essas cinco áreas, do tático, do mercadológico, do financeiro, de produção, do de RH e o organizacional. E quais são os operacionais? Aqueles que de fato realizam as operações. E onde estão inseridas as operações? Nos meus planos. E todos os planos são formados por um conjunto de ações, e essas ações têm objetivos e metas a serem cumpridas que eu colocando num comparativo num tempo determinado, eu consigo ter a métrica avaliativa se aquilo está dando um resultado efetivo ou não. Então é muito interessante. Acho que o Rebouças consegue resumir e fazer com que de fato a gente entenda que planejamento estratégico é diferente de planejamento organizacional, né? Então aquilo. Pode ser que você esteja no sétimo semestre e isso você se confunda. Pode ser que você esteja no quinto semestre e isso ainda não tenha ficado claro. Então, quando ele pega o Rebouças, né, e destrincha esse quadro, a gente tem um bom entendimento. Então, dentro do planejamento mercadológico, que é o planejamento tático, eu tenho plano de preços e produtos, plano de promoção, plano de vendas, plano de distribuição e de pesquisa de mercado. Quando eu estou no meu planejamento financeiro, eu tenho meu plano de despesas. Esse quadro é lógico que ele pode se alterar, né? Isso o Rebouças faz com estudos da sua vivência no mercado, inclusive com grandes empresas. E aí eu quero chamar a atenção para vocês, né? Para o último lá, né? No tático, o planejamento organizacional, para que quando a gente estiver montando aí o nosso TCC, ou se a gente também estiver montando um planejamento no mercado, para a gente avaliar qual é o plano diretor de sistemas, qual é o plano de estrutura organizacional, qual é o plano de rotina administrativa, qual é o plano de informações gerenciais e como está meu plano aí de comunicação. Normalmente a gente só permeia por essa área do plano de comunicação, né? Mas a gente tem um entendimento que RP transpassa tudo isso, né? E permeia por outros planos aí, com certeza. Bom, um breve conceito sobre planejamento estratégico, né? Processo administrativo que proporciona sustentação mercadológica para se estabelecer a melhor direção a ser seguida pela empresa, visando ao otimizado grau de interação com os fatores externos não controláveis e atuando de forma inovadora
e diferenciada. Por que é inovadora e diferenciada? Porque quando eu avalio as questões externas, eu sempre vou entender e também consigo enxergar o que meu concorrente está fazendo de diferente e o que a tecnologia está proporcionando de diferente, né? Então isso é extremamente importante que a gente tenha esse entendimento ou de fato essa visão. No meu planejamento estratégico, aí o Rebouças é provocativo. Será que tem? Você conhece seu negócio? A amplitude? A interação dele? Tem perfeita interação entre os fatores externos e os fatores internos? Eles se conversam? Conhece sua real capacitação? Conhece sua vantagem competitiva e as dos concorrentes? E a que o mercado quer comprar? Então, essa é uma análise mercadológica extremamente importante, né? Você entender como é que você está nessa competição, o que seus concorrentes estão fazendo e qual é a avaliação que o mercado, né? Se você está tendo mercado, né? Nesse meio. Isso é muito importante para que a gente fragmente e consiga fazer esse tipo de entendimento. Tem uniformidade de atuação, isso significa a organização corre no mesmo fluxo, todos estão treinados, todos estão sendo. Tem algum tipo de investimento, tem plano de carreira, essas pessoas estão motivadas, elas têm um entendimento de fato do que elas precisam realizar todos os dias, ou elas estão perdidas, né? E aí, interessante, Rebouças fala assim: olha, é bonito a gente falar que precisa todo mundo caminhar na mesma direção e tal. Mas e o plano B? Eu tenho caminhos alternativos, né? Isso é extremamente interessante para que a gente possa fazer uma avaliação. Tem entendimento e comprometimento de resultados, né? Então, o meu planejamento ele perpassa por isso, né? Ele se compromete a de fato deixar resultados. E quais são esses resultados, né? Eu consigo de fato mensurar e colocar no papel? E aí o mais importante de tudo, o planejamento ele precisa o tempo todo estar sendo avaliado em tempo real, não tem como a gente mudar esse tipo de situação. Por que utilizar-se do planejamento estratégico? Aí o Rebouças vai falar para contrabalançar as incertezas, concentrar a atenção nos objetivos, otimizar modelo de gestão, facilitar o controle e aprimoramento dos resultados, identificar oportunidades e consolidar vantagens competitivas. É mais ou menos assim, eu preciso estar organizado, a minha empresa precisa estar bem organizada para que ela esteja bem numa competição. É como um atleta que treina, né? Para que ele esteja organizado, para que ele esteja na sua melhor maneira, para que ele esteja realizando todas as suas ações de maneira efetiva, e aí para que quando chegue na competição ele tenha alguma vantagem sobre os seus oponentes, concorrentes e assim por diante. E o planejamento deve ser a ferramenta, e aí o planejamento estratégico, ele deve ser a ferramenta que consolida tudo isso, né? Então é extremamente importante. Tá, professor, estou entendendo o que você está falando, mas eu estou ainda meio confuso, um pouco estranhando tudo isso, enfim. Aí o que Rebouças faz? Ele monta para a gente um fluxograma do que precisa de fato ser realizado, né? Em cima daquele entendimento que a gente fez posterior, que inclusive defendido pela professora Maria Aparecida. Então, o planejamento estratégico ele vai abraçar essas 5 linhas do planejamento tático, e todas essas 5 linhas vai passar pelo planejamento operacional. Esse planejamento operacional nada mais é do que o conjunto, né? O conjunto de planos com ações, e
eu vou avaliar se os resultados esperados estão dando certo e preciso também apresentar quais são esses resultados. Fiz essa avaliação, retroalimento tudo isso e atualizo aquilo que precisa ser atualizado, reajusto aquilo que não está dando certo e, inclusive, talvez aciono o plano B ou os outros caminhos que são possíveis nesse sentido. E aí o Rebouças ele deixa também para a gente um conceito, né, sobre planejamento operacional que é interessante. Ele fala que é a formalização das metodologias de desenvolvimento e implementação de resultados específicos a serem alcançados pelas áreas funcionais da empresa. O que significa isso? Que não basta eu chegar e falar, olha, eu quero resultados aqui nessa linha de produção e tal. Tá, mas qual a metodologia? Qual é o método que eu vou implantar? Ou como que eu vou fazer esse acompanhamento desse método para que eu tenha esses bons resultados aqui na minha produção e assim por diante. Ele monta mais um quadro para que fique claro, bem claro tudo isso, sobre as diferenças entre os planejamentos, né? Então, é bom que a gente entenda que o planejamento estratégico ele tem uma visão mais longa, uma amplitude maior, né? Uma avaliação de risco maior. Isso também pode ser que o planejamento estratégico, quanto mais você abraça, mais você abre a chance de você ter que realinhar e retroalimentar diversas vezes algum processo ou o sistema em si é uma avaliação importante. Fins e meios, né? A gente está pensando nos fins e nos meios aí do planejamento estratégico e ele tem uma flexibilidade menor. Já o tático, ele é mais curto, ele tem uma amplitude um pouco mais restrita, porque ele vai trabalhar um segmento daqueles 5, né? Então isso faz com que diminua os riscos. Ele é uma atividade meio e ele tem uma flexibilidade maior de adaptação. E já o operacional, ele é mais curto do que o tático, mais restrito do que o tático, ele tem um menor risco ainda, e porque, não sei se fica claro, mas aquela pirâmide, ela inverte-se nesse sentido, que vira um funil que o operacional tende a errar menos do que o estratégico. É isso que o Rebouças quer dizer aqui nesse sentido. E aí, o que é o sistema, né? O sistema para o Rebouças, ele entende como uma empresa. Então, assim, conjunto de todos os fatores que, dentro de um limite específico, se possa conceber como tendo alguma influência sobre a operação do sistema, ou qual corresponde o foco do estudo. E é isso, nada mais é do que a gente está cansado aí, desde Roberto Porto Simões, né, em fazer essa avaliação de todos aqueles fluxos que podem interferir, todos os fluxos externos que podem interferir na saúde ou na harmonização, no equilíbrio do dia a dia e na boa caminhada daquela organização da qual eu faço parte. E aí, para que a gente vá caminhando para o fim, né? Toda essa avaliação aqui ele chama de ecossistemas, que é entender o governo, fornecedores, sistema financeiro, sindicatos, tecnologia, comunidade, consumidores, concorrência, mercado de mão de obra. Ele chama como um ecossistema, que é o ambiente que a minha organização está vivendo. O sistema, que ele fala que o planejamento estratégico precisa ser o foco da análise, e aqui ele deixa muito claro, o sistema é sempre a empresa, e o seu subsistema, se a gente tiver aí amparado em Margarida Kunsch. Por último, pessoal, para caminhar aí para um encerramento, planejamento estratégico, ele deve responder algumas questões. Onde estamos? Onde queremos ir? Podemos chegar lá? Quais são os caminhos? E que decisões a gente precisa tomar para chegar até lá? Então,
um planejamento estratégico bem feito, todos os seus planejamentos táticos precisam inclusive responder onde estamos, onde queremos ir, podemos chegar lá, quais os caminhos e quais decisões a gente precisa tomar. Pessoal, a gente vai longe ainda, então as próximas aulas a gente ainda fica com essas questões para que a gente de fato não tenha mais dúvidas das diferenças. Quando a gente está falando em gestão, a gente tem o entendimento que planejamento organizacional é a mesma coisa que planejamento estratégico, enfim. E tem algumas alterações, tem algumas divergências que são importantes. Obrigado, tenha uma boa noite. Eu queria conversar com o pessoalzinho do 5º semestre sobre as agências, então se eles puderem me dar uma atenção, eu agradeço. Um forte abraço a todos, espero que vocês tenham gostado. Fui e bom feriado.